Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 diz: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, nós já pregamos esse texto inúmeras vezes e sempre tem revelações novas de Deus. E a primeira pergunta que surge hoje é: por que Maria, mãe de Jesus, disse a ele no casamento que não tinha vinho? Por que ela levou essa informação a ele? Porque simplesmente ela sabia que o Senhor tinha sabedoria, que o Senhor tinha poder para resolver a situação. Irmãos, em qualquer necessidade que você tiver, em qualquer dificuldade que você estiver, busque quem resolve. Busque a Deus, busque ao Senhor Jesus, busque o Espírito Santo, busque quem resolve. Tem tantas pessoas buscando filosofias, crendices, um monte de coisas que não resolvem e não vão resolver. Então, se você tem uma necessidade, você tem uma dificuldade, está atravessando um deserto, enfrentando uma tempestade, busque quem resolve, busque quem tem poder para resolver, busque a Deus. E foi isso que a Maria fez. Tinha um problema, faltava vinho, então ela buscou quem tinha poder para resolver tal problema. E o Senhor respondeu para ela, não de uma maneira muito, vamos dizer assim, esperada. O Senhor respondeu: não é a senhora que me dirige, em outras palavras, né? Que tenho eu contigo, eu sou dirigido pelo Pai e não pela senhora, né? E não é a senhora que me dirige, e ainda não é chegada a hora de agir. Então, duas coisas que parecem ser rudes do Senhor Jesus, mas que esclarecem. O Senhor Jesus, ele veio com uma missão específica e veio cumprir os propósitos de Deus Pai. Ele veio seguir o plano do Pai, ele veio seguir as estratégias do Pai, os objetivos do Pai e não da mãe. Por isso que o Senhor fala aqui: que tenho eu contigo? Quem comanda a minha vida, ó mãe, ou maninha, né? É o Pai. Tudo que eu faço é em direção daquilo que diz o Pai. E é assim que tem que ser, irmãos. Você tem que ser dirigido pela palavra do Senhor. Você tem que ser dirigido por Deus. A única forma de você ter garantia de bênçãos e de sucesso é de ser dirigido por Deus. Muitas vezes você é influenciado por alguns modismos, é influenciado por algumas pessoas, por alguns pseudos sábios do mundo, intelectuais, mas essa direção, irmão, não vai te garantir o sucesso total. A certeza que você vai ter sucesso total é quando você for dirigido pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus onisciente, onipresente e detém todo o poder. Então é Deus que você tem que buscar e seguir a direção, para que você tenha uma vida abençoada. Se está passando dificuldade, você está sofrendo, irmão, é porque está faltando obedecer a direção de Deus. Não espere os seus cabelinhos ficarem brancos como meu, para chegar a essa conclusão. Sofra menos ouvindo, buscando conhecer a Deus e agir como Deus quer que você age. Deixa Deus dirigir a sua vida. E logo em seguida, mesmo o Senhor tendo dito: não é a senhora que me dirige, ainda não é chegada a minha hora, logo depois o Senhor resolveu o problema. Faltava vinho, ele transformou a água em vinho e resolveu o problema. E a pergunta que fica é: se ele ia resolver o problema, por que ele respondeu daquela forma, Maria? Que tenho eu contigo e ainda não é chegada a minha hora. Por que o Senhor resolveu o problema? Então fica claro nesse texto que ele resolveu aquele problema não porque a Maria pediu, mas porque o Senhor tinha uma estratégia. O Senhor tinha um segredo que nós devemos ter e desfrutar. O Senhor Jesus fazia e faz tudo o que é importante e tudo o que é urgente. Urgente para a obra e urgente para abençoar as pessoas.
O Senhor Jesus agia dessa maneira, irmãos. Nós que ainda não recebemos determinadas bênçãos, e nós estamos clamando, pedindo, buscando, elas não vieram, porque em alguns casos, em muitos casos, essa bênção não é urgente, irmão. Tem coisa mais urgente. Sabe o que é mais urgente? A sua conversão. Você render a sua vida ao Senhor. Isso é mais urgente. Enquanto você espera pelo seu milagre, enquanto você espera pela sua bênção, Deus está trabalhando em você. Deus está esticando o seu pavio, aumentando a sua paciência. Deus está te transformando. Deus está te edificando. Deus está te convertendo. Porque se você receber as bênçãos no primeiro dia que você pede, sabe o que ia acontecer? Você vinha, pedia, recebia, virava as costas, alguns nem agradecem e vai embora. Aí espera ter a próxima dor de barriga para voltar e pedir. Mas enquanto você espera, Deus vai trabalhando em você. Deus vai fazendo o maior milagre em você, que é a sua transformação. E esse texto deixa claro qual é a prioridade. Esse foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. Para quê? Que esse foi o primeiro milagre, uma transformação de água em vinho, porque isso evidencia qual é a prioridade de Deus nas nossas vidas. A prioridade de Deus nas nossas vidas é nos transformar da água para o vinho, da velha criatura para uma nova criatura, para uma pessoa que era dirigido pelos modismos do mundo, que era dirigido pelas influências por algumas pessoas, e agora passou a ser dirigida por Deus. Agora ela vai ter dificuldade, vai ter aflição, ela vai ter luta, porque ninguém tem imunidade, mas ela vai superar todas, ela vai ter a vitória em todas, ela verdadeiramente vai ser mais que vencedor, porque a palavra de Deus não falha, e com a direção de Deus você também não vai falhar. E aqui no versículo 11 diz, João 2,11 diz, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então um grande segredo e a grande estratégia do Senhor Jesus, e responsável pelo sucesso dele, pela vitória que ele teve, porque ele cumpriu a sua missão. Ele veio para fazer algo e fez com sucesso, e ele disse, está consumado, terminei, atingi o objetivo, e ele fez tudo com sucesso, teve todas as vitórias, porque ele tinha uma grande estratégia que nós devemos ter. O Senhor tinha a estratégia de sempre fazer aquilo que era importante e aquilo que é urgente. O Senhor transformou a água em vinho porque era importante para o casamento, para manifestar a sua glória, era importante para que os discípulos crescessem nele, e era importante para que ele mostrasse a sua prioridade, que era a transformação, transformar qualquer situação adversa numa situação vitoriosa de bênção, transformar velhas criaturas em novas criaturas, transformar a sua vida, tudo aquilo que está falho, que está errado, que é causa de ataque do inimigo na sua vida, Deus quer transformar, porque a prioridade do Senhor é nos transformar para poder nos salvar. Como a gente sempre diz, lá no reino dos céus, lá no paraíso, não tem nenhuma encrenca, irmão, não tem nenhum chato de galocha, né, como a gente fala, né? Não tem nenhuma pessoa lá, todos que lá estarão, são aqueles que serão transformados, convertidos pelo Senhor. Por isso lá é o paraíso, só vai ter gente boa lá. Se tiver alguma encrenca, não é o paraíso. Se é o paraíso, só vai ter gente boa, pessoas que foram transformadas por Deus, pela palavra de Deus e pelo poder do Senhor. Então, urgente, o Senhor Jesus tinha a estratégia de fazer aquilo que era urgente e importante. Importante por vários aspectos que nós já colocamos, e urgente, porque se perderia uma grande oportunidade de trazer ensinamento naquele casamento ia acabar lá. Então, se você quer ser um vencedor, se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser colocado como cabeça e não cauda, haja como o Senhor Jesus agia, seja um imitador de Cristo, só faça aquilo que for importante e urgente, não desperdice mais
tempo na sua vida com aquilo que não é importante, com aquilo que não é urgente, com aquilo que o inimigo colocou para te dispersar, para te roubar o seu tempo e fazer com que você não cresça e não prospere. Faça aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Tenha essa prioridade. Lucas capítulo 10, versículo 40. Vamos começar lendo pelo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Está aqui o exemplo, irmãos, está aqui. Maria escolheu a melhor parte, porque ela escolheu a parte mais importante e mais urgente. Ouvir o Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Não há nada mais importante e mais urgente do que ouvir a palavra do Senhor, porque é a palavra que vai resolver a sua situação, irmão. É a palavra que vai te transformar, a palavra que traz poder, é a palavra que vai te acrescentar sabedoria, é a palavra que vai trazer conhecimento de Deus e vai trazer a direção de Deus. É ela que resolve. Busque o que resolve, busque a palavra do Senhor. Pare de estar buscando aí e aquilo que não é importante, aquilo que não é urgente. A palavra de Deus te faz um vencedor e te dá salvação. Ninguém sabe o dia da manhã, né? Essa noite podem te pedir a sua alma, como diz a palavra do Senhor. E aí como é que fica? Se você não tem buscado aquilo que é mais importante, a sua salvação, o conhecimento de Deus, você não vai encontrar ao longo da sua vida nenhum vencedor, nenhum campeão que troca a palavra de Deus por outras coisas, por outras tarefas, por perda de tempo, né? Às vezes parando horas e horas de frente de uma tela, só vendo e ouvindo, desculpe o termo, mas bobagens. Busque aquilo que acrescenta, busque aquilo que vai transformar a sua vida, busque o que é importante, busque o que é urgente. Faça como o Senhor Jesus. Essa é a estratégia. Vencedores fazem o que é importante e urgente. Você vê, recentemente tivemos Olimpíadas, os competidores que ganhavam medalhas, eles focavam no treinamento, eles focavam na sua atividade, não perdia tempo com besteirinhas. As atividades deles eram diretamente ligadas àquilo que era importante para ele, aquilo que era urgente para ele. Assim tem que ser a vida de um cristão. Se você quer ser um vencedor, o Senhor Jesus nos deu um exemplo ao longo da sua vida. Ele era tão objetivo, ele só fazia aquilo que era importante e urgente, que ele fez uma obra em 3 anos e meio. Ele fez uma obra que o homem não conseguiu fazer em mais de 3.000 anos. 3 anos, durante 30 anos ele se preparou, ele focou, aprendeu, e a partir dos 30 anos de idade, quando ele foi batizado, ele começou a sua obra. Em 3 anos e meio ele concluiu a obra mais maravilhosa sobre a face da terra, porque ele era focado, porque ele fazia só aquilo que era importante, ele não perdia tempo com outras coisas, ele fazia só o que era urgente. Essa é a estratégia para você ser um vencedor, irmão. Faça aquilo que é importante, pare de perder tempo, não deixe o inimigo roubar o seu tempo. O tempo é precioso, o tempo é precioso. Então, o Senhor Jesus, ele não parava, ele ia de cidade em cidade, ele fazia maravilhas, trazia um ensinamento, operava milagres, depois já mudava de cidade, porque já não tinha mais algo importante e urgente para fazer naquela cidade, e tinha outras cidades que deveriam ter, que ainda não tiveram a palavra e a manifestação do poder de Deus. Então, para fazer o que era importante e urgente, o Senhor Jesus não... Então seja sábio como o Senhor.
né? Seja um vencedor, irmão. Para de perder tempo com besteirinhas, com bobagens. O inimigo tem roubado tempo com um monte de coisas que não são importantes e não são urgentes. Entendo, um campeão, um vencedor, um empreendedor de sucesso, ele só faz aquilo que é importante e que é urgente. Esse entendimento nós temos que ter. Nós temos que agir como o Senhor. O importante é o que resolve. O que é importante? Fazer o que é importante. O que é aquilo que é importante? Importante é aquilo que resolve, aquilo que soluciona, aquilo que agrega valor, aquilo que transforma vidas, que traz sabedoria, que traz prosperidade, que traz bênção para a sua vida. Isso é importante. Se não for acrescentar bem algum na sua vida, o que você vai fazer, irmão? Muitas vezes eu senti um peso no coração, porque eu parava para assistir alguns determinados filmes. Tem filmes bons que agregam alguma coisa, mas que no final você fala, poxa vida, o inimigo me roubou 2 horas, 1h40, 1h05, me roubou esse tempo, vendo essa porcaria aí que não agregou nada, não trouxe ensinamento nenhum. E ao longo da nossa vida é assim, irmão. Quanto tempo, quantas coisas nós precisamos aprender, quanto nós precisamos crescer, e nós não aprendemos, não crescemos, não nos tornamos mais sábios, porque desperdiçamos o nosso tempo, às vezes até alguma coisa agradável, mas que não agrega nada, que não vai fazer mudança alguma. Entendam, o Senhor Jesus tinha esse segredo e nós devemos ter. Urgente, fazer aquilo que é urgente, é aquilo que você não pode deixar para depois, irmão. Urgente é aquilo que, se você não fizer, vai ter perda, vai ter prejuízo. Então procure fazer só aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem tempo determinado, há tempo para tudo, irmão. Mas a prioridade deve ser aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Uma pessoa que diz, eu não tenho tempo, sabe por que ela não tem tempo? Porque ela desperdiça tempo. Aí fala que não tem, aí falta-lhe tempo. Vencedores, campeões, são aqueles que investem o tempo naquilo que é importante, que é urgente. Investe tempo aprendendo, lendo, crescendo em sabedoria. E perdedores desperdiçam tempo fazendo bobagens, assistindo besteiras. Irmão, a gente tem que estar nos examinando, ver quanto tempo a gente tem desperdiçado com besteiras e bobagens, né? E depois alguém pede algo, a gente fala não tem tempo, né? Quantos ensinamentos tem por aí afora, conhecimentos didáticos a respeito da sua atividade, a respeito do seu dom, do seu talento, que você precisa adquirir, que você precisa lapidar, e não o faz porque perde tempo com bobagens. O Senhor Jesus não desperdiçava tempo, ele só fazia o que era importante e só fazia aquilo que era urgente. É assim que nós não é importante e nem urgente ir para determinados lugares, ouvir determinadas conversas, determinadas festas e lugares que não vai te acrescentar nada, irmão. Só vai te contaminar, só vai trazer um monte de coisas, besteiras. Às vezes você sai até triste porque ouve besteiras, bobagens, algumas ofensas até. Então não é importante nem urgente. A festa mais importante e mais urgente é um culto na casa de Deus. É um culto na casa de Deus, porque aqui você ouve Deus te ensinando, porque aqui você entra na presença de Deus. Que coisa mais importante e urgente do que isso? Isso se você quiser ser um vencedor, irmão, porque você tem o livre-arbítrio, você tem o poder de decisão. Não, eu vou continuar assistindo as minhas besteiras, desperdiçando meu tempo nas bobagens, e depois não reclama da vida também, irmão.
Não falar, ô vida, o azar, me persegue, é isso, aquilo. Não, irmão. Você é responsável pelo seu futuro. Não culpe ninguém, não culpe os pais, não culpe a sociedade, não culpe o governo. Você é responsável. Se você tomar a decisão certa de ouvir a Deus, procurar conhecer cada vez mais a Deus, a direção de Deus, a estratégia de Deus, a sua vida muda para melhor. Você é edificado, você é fortalecido, você cresce em sabedoria, aumenta a sua visão, porque aí você começa a enxergar não só aquilo que é natural, você começa a enxergar também aquilo que é espiritual. Informação essa que você não aprende em escolas, não aprende no mundo. Entendam, irmãos, você decide. Se você quer ampliar a sua visão, crescer em sabedoria, usar estratégias vencedoras, invista o seu tempo no conhecimento de Deus. O Deus que te deu a vida. O Deus que tem te livrado de coisas que você às vezes nem toma conhecimento. O Deus que te deu a sua família. O Deus que enviou o seu único filho para te salvar. 1 Reis capítulo 19, versículo 4. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, aqui o Elias, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Está pedindo a morte aqui o Elias, um homem de Deus, hein? Fiel a Deus, profeta de Deus, pedindo a morte aqui, deprimido. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, foi servido pelo anjo aqui, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias, homem de Deus, depois de derrotar 450 feiticeiros, você conhece o texto? Ele estava cansado, ele estava estressado, ele estava deprimido, pedindo a morte. Ele estava sem algo, sem nada importante e urgente para fazer. Lhe sobreveio a depressão. Isso acontece com muitas pessoas. Depois de grandes batalhas, elas ficam sem um propósito, sem algo importante, sem urgente, e elas se entristecem, se abatem, se deprimem. Você quer ver um exemplo típico? Eu posso falar isso, Aposentado, irmão, trabalha a vida toda. Quando se aposenta, que tira ali a atividade dele, aquilo que é importante, aquilo que é urgente, vem uma tristeza, irmão. A pessoa se abate. Algumas até, se não tiver uma outra atividade, ela se deprime. Ela se deprime, fica triste, porque ela passou a vida toda na ativa, sempre com algo importante e urgente para fazer. Então, irmãos, isso tem acontecido e não pode acontecer. Um anjo acordou o Elias e disse a ele: come, e fez algo que é fundamental, lhe deu algo importante e urgente para fazer. Falou: levante e caminha aqui que tem serviço para você. Dê coisas importantes e urgentes para motivar as pessoas, porque lá muito tempo atrás, os nossos pais, os nossos avós diziam: cabeça vazia é oficina do diabo. E é mesmo, irmão. A pessoa que não tem algo importante, aquilo que não tem nada urgente para fazer, fica procurando preencher o tempo com algumas bobagens, está com a cabeça vazia, irmão. O inimigo aproveita. Quando se investe tempo naquilo que é importante, naquilo que é urgente, você adquire mais conhecimento e mais sabedoria, você cresce, você é abençoado, irmãos. Essa é a direção de Deus. Não perca mais tempo, não deixe o inimigo roubar mais tempo da sua vida. Invista o seu tempo, que é precioso, irmão. É preciosíssimo. Vai chegar um dia que você vai pedir mais tempo para Deus e você está vendo que não vai ter muito, não. É precioso o tempo. Então invista-o naquilo que é importante, naquilo que é urgente. Não desperdice o seu tempo, irmãos. Não desperdice. Você vai...
Quando você investe o seu tempo naquilo que é importante e urgente, você cresce em sabedoria, cresce em tudo. Lucas 12, 13. Aqui o Senhor Jesus trazendo um ensinamento para nós. Lucas 12, 13 diz: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? O Senhor Jesus recebeu aqui um pedido para que ele interferisse numa disputa de família. Manda meu irmão repartir herança, tal. Sabe o que ele respondeu? Eu só faço aquilo que é importante e urgente. Não me envolvo em discussões familiares. Vocês é que tem que resolver isso daí. Ele tinha prioridade. Ele sabia o que ele veio fazer. E ele fazia só o que era importante e urgente. Ele não perdia tempo com disputas familiares, que olha que essas disputas vão ao longo aí, e sempre traz aí ressentimentos. Né? A família que tem que resolver. Irmão, tem coisas que nós temos a obrigação e a responsabilidade de fazer. Não empurre isso para Deus. Não dê para Deus resolver aquilo que Ele já te capacitou para resolver. Deus faz o sobrenatural, Ele faz o milagre. Mas essas rixinhas de família, nós é que temos que resolver. E também nunca peça para Deus terminar algo que você começou. Porque Deus só termina aquilo que você começou com a direção dEle, com a aprovação dEle. Você vê que é um outro exemplo aqui, Lucas 9:59. Estamos em Lucas. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Olha a resposta do Senhor Jesus. Mas Jesus lhe observou, falou: vai, enterra o seu pai, depois você me segue. Vai lá, participa do velório, depois você vem me seguir. Vai lá, sepulta o seu pai, né? E ora, chora bastante, depois você vem me seguir. Só olha que o Senhor Jesus respondeu: deixa os mortos o enterrar a seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele falou: esqueça o velório, né? Tem algo mais importante e mais urgente para você fazer: pregar para os vivos. É isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui. Então seja sábio, seja seletivo, seja um vencedor. Tenha como prioridade aquilo que é importante e aquilo que é urgente. A urgência é com os vivos, aqueles que precisam da palavra, que precisam do ensinamento de Deus. Os mortos já estão na mão do Senhor, não há nada o que se fazer. E o Senhor Jesus não falou para ele, se fosse algum político, alguém que quer agradar pessoas, falou: vai lá, vai, participa lá do velório, vai lá, faz o enterro tranquilo, paga tudo lá, acerta tudo, depois você vem e me segue. O Senhor Jesus falou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, e você vem e anuncia o reino de Deus. Tem coisa mais urgente para você fazer, tem algo mais importante: anunciar a palavra aos vivos, pregar a palavra aos vivos. Vejam o exemplo do Senhor, irmãos. Vejam a prioridade do Senhor. O Senhor Jesus, Ele investia tempo naquilo que era importante e naquilo que é urgente. Quanto tempo o inimigo tem nos roubado com coisas que não são importantes e urgentes. Às vezes você vai descobrir que perdeu tempo, né, com uma série de coisas. Eu posso dizer isso com testemunho, porque eu me converti aos 40 anos de idade. Aos 40 anos de idade. Quanto tempo o diabo me roubou? 40 anos ele roubando meu tempo. 40 anos. Mas agora eu aprendi. Agora eu procuro fazer aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Chega de perder tempo. Chega de ser roubado no tempo. Ô irmão, você que é jovem, não perca tempo como eu perdi. Você vai desfrutar melhor da vida, você vai crescer mais, você vai prosperar mais, se você começar a seguir
aquilo que é importante e urgente. Seguir o Deus que te deu a vida, conhecer o Deus que te deu a vida. No mínimo isso, Ele te deu a vida, Ele enviou o seu único filho para te salvar, e você nem o conhece. Invista tempo no conhecimento de Deus. Depois você toma a decisão, você vai seguir o que você quiser seguir, mas primeiro conheça, para depois decidir. Conheça, olha, não tem um que quando conhece a Deus, não quer conhecê-lo mais, não quer andar mais em comunhão com Ele. Entenda, irmão, seja sábio, seletivo, um vencedor, um campeão. Invista tempo naquilo que é importante e urgente. Se possível, não faça nada sem importância, né? Lazer, descanso, em algumas situações também são importantes. Lazer e descanso. Você viu o que aconteceu aqui com Elias. Elias, ele estava estressado porque não tinha tido descanso, né? Então, lazer e descanso também é importante em determinadas situações. Então, toda vez que for fazer, pergunta: será que isso que eu estou fazendo é importante? Será que isso que eu estou fazendo é urgente? Será que isso é uma prioridade? Pergunta, irmão. Você vai ver como você vai usar melhor o seu tempo, vai adquirir mais conhecimento, vai crescer mais em sabedoria, vai viver melhor. Selecione suas ações e atividades, seja um vencedor, um próspero, um campeão. Tenha como prioridade só aquilo que é importante e urgente, irmãos. Deus, né, é mais importante. A obra de Deus é mais importante. A salvação é mais importante. Por que a salvação é urgente? Porque ninguém sabe o dia da manhã, irmão, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? O mundo está cada vez mais violento. Ninguém sabe o dia de amanhã. Se você não tiver com a salvação em dia, misericórdia, né? Então, aprenda a consciência. Nós temos que conhecer as estratégias do Senhor Jesus. São tantas e tão maravilhosas. E esta era uma estratégia preciosa do Senhor. Ele não desperdiçava tempo com aquilo que não era importante e nem urgente. Ele só fazia o que era importante e o que era urgente, em nome do Senhor Jesus. Amém?